A história da aviação remonta a tempos pré-históricos. O desejo de voar está presente na humanidade, provavelmente desde o dia em que o homem pré-histórico passou a observar o voo dos pássaros. Ao longo da história, há vários registros de tentativas mal-sucedidas de voos. Nesse documentário, trataremos da controvérsia sobre o primeiro voo de um mais pesado que o ar. A controvérsia sobre a autoria do primeiro voo é grande, geralmente acreditada a Alberto Santos Dumont ou aos irmãos Wright, mais exatamente Orville Wright. Foi o voo do 14 bis em Paris, o primeiro de um avião na história da aviação registrado e homologado e sem artifícios externos, pois especialistas argumentam sobre o uso de trilhos e catapultas nas operações de decolagem das aeronaves dos irmãos Wright. Os irmãos Wright não fizeram voos públicos, buscando realizar seus voos sozinhos ou com presença de poucas testemunhas, embora tenham tentado realizar demonstrações para as Forças Armadas dos Estados Unidos, sem sucesso. Enquanto os irmãos Wright tentaram esconder seu trabalho para fazer patentes, Santos Dumont colocava todas as suas invenções no domínio público. De fato, a Federação Internacional de Aeronáutica acredita a autoria do primeiro voo de um mais pesado que o ar aos irmãos Wright, mas os primeiros voos públicos dos irmãos Wright, com a presença de um grande número de testemunhas, foram realizados somente em 1908, na França, 2 anos após do voo de Santos Dumont. Infelizmente, Santos Dumont é pouco conhecido na maior parte do mundo. No Brasil, ele é chamado de o pai da aviação, sendo considerado herói nacional brasileiro. O presente documentário destina-se a debater alguns aspectos controversos sobre o alegado voo dos irmãos Wright em 17 de dezembro de 1903 e, se possível, responder algumas questões que indicam uma outra interpretação dos fatos. A seguir, vamos discutir o tema com 2 especialistas no assunto, professores do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o professor Pazini e o professor Bento. Naquela época, o que era voar? O que é realmente fazer um voo efetivo, né? Se o avião, o protótipo, deveria iniciar por meios próprios ou se poderia ser catapultado, guiado por trilhos, e se podia ser capaz de voar em condições adversas ou só quando o vento estivesse a favor ou contra, na verdade. Então, qual era a definição de voo próprio naquela época? Bom, vamos então começar do princípio. Você tem o voo de aeronaves mais leves que o ar e mais pesadas que o ar. Então, historicamente, apesar de todas as lendas, começamos com as aeronaves mais leves que o ar. Então, no século XVIII, balão. Então, o Bartolomeu Lourenço de Guzmão fez demonstrações de modelo de balão, 1709, mas o primeiro voo de balão mesmo foi 75 anos depois, 1784. Então, balão existia. Certo? Depois do balão veio o dirigível. Então, para chegar no dirigível, teve um grande estímulo que foi um prêmio. Então, as organizações começaram a acontecer, então surgiu o Aeroclube da França, o Aeroclube da Inglaterra, começaram a ter exposições aeronáuticas, mas a única coisa que funcionava era o balão. Aí veio a ideia do dirigível. Se você perguntar quem inventou o dirigível, alguém vai falar que foi o Zeppelin na Alemanha, o francês vai dizer que foi ele. Agora, o meu ponto de vista é o seguinte: o voo tem que ser certificado de alguma maneira. Para ser certificado, tem que ter uma organização competente por trás dessa certificação. Então eu digo que o Aeroclube de França, a Sociedade Aeronáutica Britânica eram órgãos capazes, competentes para certificar isso. Então foi lançado um prêmio do primeiro dirigível que fizesse em 30 minutos um circuito fechado.
Isso demonstrava dirigibilidade. Ou seja, dentro de um determinado prazo você faria um circuito fechado e não importa onde tivesse o vento, isso ia acontecer. Tá? Então, lançado o prêmio, poderia ter candidato do mundo inteiro. Né? Quem primeiro completou foi Santos Dumont, 1901. Então, se alguém voou dirigível antes, né, e a questão é ter propulsão, estabilidade, controle, né, e atender aos requisitos de um desafio, né, quem fez isso foi o Santos Dumont. Antes dele ninguém fez. Então quem primeiro fez, para mim, é que você falou da França, né? Em 1904, o que o senhor bem disse, para ser certificado e homologar no voo, ele tinha que ser feito com a presença de um comitê, com as pessoas, tinha que ser feito publicamente, tinha que voar uma quantidade fixa de metros acima do solo e durante uma distância, se não me engano, 25 ou 50 metros. É isso no caso de aeronaves mais pesadas que o ar. Mais pesadas que o ar. Então. Só que agora puxando um pouco para essa polêmica entre o primeiro voo de 1903, suposto, 17 de dezembro de 1903, dos irmãos Wright, o primeiro voo do Santos Dumont em 1906, o primeiro voo que eles alegam ter feito em 1903 não teve a presença de nenhum comitê homologador, só de algumas testemunhas, e a única coisa que eles teve testemunhas não competentes. Não competentes. Tecnicamente não competentes. E a única coisa que eles tiveram para provar foram certas fotos que a princípio poderia ser de um planador. O planador também voava. O senhor acha que esse fato, o voo primeiro deles, não ter sido aberto, é porque eles estavam fechados para trabalhar em cima de patentes ou porque o voo realmente não teria acontecido? Certamente eles queriam ter um retorno financeiro do trabalho deles. Então eles queriam patentear e vender. Eles prosseguiram isso mesmo de 1907 para frente. Por quê? Eles tinham uma origem pobre e eles, obviamente, queriam fazer um lucro disso. Agora, é interessante você notar o seguinte, eles eram bicicleteiros. Eu estive no museu em Washington, em 2010, e eu ouvi isso de um expert do museu. Eles eram bicycle guys. Tá? Bom, sendo bicycle guys, eles eram muito bem de corrente para transmitir potência de um lugar para o outro, né? Mas eles não eram bons de motores. De motores eles não eram bons. Né? Tanto é que o que peca no trabalho deles durante muitos anos é a submotorização. Comparado com... Se eles tinham 12 HP, o Santos Dumont tinha 50. Né? O Santos Dumont ao contrário. O Santos Dumont, desde a juventude, ele mexia com os motores das locomotivas lá na fazenda do pai dele, e ele era muito bom em motor. Né? Tanto é que ele pegava os motores, ele comprava motores de alguém e modificava, criava um novo motor. Né? Teve até um francês, eu acho que foi o Antoinette, que reclamou que ele tinha modificado o motor dele. Bom, naquela época não tinha patente, coisa e tal, o cara comprou o motor e modificou, qual o problema? Né? Então, os aviões do Santos Dumont eram super motorizados comparados com dos irmãos Wright. Né? E uma coisa que a gente sabe hoje é que um avião, para voar, ele tem que ter uma potência mínima para voar. Né? Então, a curva de potência versus velocidade para voar, ela é mais ou menos uma curva de segundo ou terceiro grau. Né? Então ela passa por um mínimo e sobe. Né? Ou seja, para baixa velocidade, para você decolar, você precisa de uma potência maior do que um pouquinho para frente para você voar. Né? Bom, percebendo que eles estavam submotorizados, é que os irmãos Wright, intuitivamente, eles perceberam que
Se eles arrumassem um jeito de aumentar a velocidade, né, no começo, eles cairiam numa região onde precisa de uma menor potência por voar. E aí eles conseguiram voar. Né? E esse meio foi a catapulta. Né? Agora o Santos Dumont, como tinha um motor mais potente, ele se dava ao luxo então de decolar com um avião de hoje. Então corria, né? Aumentava a velocidade, caía na região de potência mínima para voar, e aí sobrava potência para voar, aí ele subia. Porque para subir, né, se multiplicar o peso pela velocidade vertical, é a potência adicional para subir. Né? Como ele tinha sobra de potência, então ele subia. Né? Então a questão do motor aí nessa polêmica é fundamental. Né? Mas não é só isso, é a parte de estabilidade e controle. Então, todos os estudos mostram que o avião dos irmãos Wright era instável e de muito difícil controle. Não sei se o senhor sabe que teve um empresário goiano, no centenário do voo Santos Dumont, fez uma réplica fiel ao 14 bis e conseguiu voar. E alguns especialistas americanos tentaram fazer uma réplica do Flyer e o voo não aconteceu, né? Uhum. Isso pode ser mais um indício de que realmente o primeiro projeto dos irmãos Wright não era possível de voar. Não, ele seria possível voar em certas condições de vento. Tá? Então, eu sei que eles tentaram minimizar o aspecto da catapulta, dizendo que os irmãos Wright voaram sem catapulta. Ora, se tiver um vento forte de frente, ele não precisa de catapulta mesmo. Né? O que o avião enxerga é a velocidade aerodinâmica. Né? Eu fiz um cruzeiro recentemente, estava na frente do navio. Quando coincidia a velocidade do navio mais a velocidade do vento, em condições normais era assim, no mínimo 80 por hora, km por hora. Né? Então, 80 por hora os irmãos Wright já tinham decolado há muito tempo. Né? Então, talvez no dia que eles tentaram fazer a demonstração dos Wrights não tivesse vento suficiente para fazer a máquina deles voar com a potência que eles tinham. Você sabe que há uma perda de potência nas transmissões. Né? Então, você pega um motor de 12 HP e sai transmitindo potência através de corrente de bicicleta para hélices altamente imperfeitas, que eram as hélices na época, não tinha teoria nenhuma para aquilo. Né? Então a potência útil que eles tiravam... A perda era muito grande. Era muito grande. Né? E o Santos Dumont, por ter trabalhado com hélices nos dirigíveis dele, né, N dirigíveis, que teve até chegar ao 14, antes do 14 bis, ele tinha uma experiência muito maior. Então ele fez um avião que era estável, controlável, né, e o piloto ficava numa postura normal, humana, né, porque o dos irmãos Wright é uma loucura. Né? Um tempo depois desse suposto primeiro voo dos irmãos Wright, em 17 de dezembro de 1903, eles tentaram fazer uma amostra para o exército americano, e que por problemas de motor, eles não conseguiram voar, e isso foi até motivo que eles virassem chacota na imprensa americana. E naquela época, a Europa era um grande polo aeronáutico. E o primeiro voo sucedido dos irmãos Wright em Cuba só se deu em 1908, depois de um dos irmãos ter ido à Europa e por lá passado um tempo. O senhor acha que isso é um indício de que os irmãos Wright fizeram um intercâmbio tecnológico com a Europa e que o projeto anterior a 1908 não era possível de voar? Não, eu acredito que eles tenham voado. Né? A coleção de fotografias existentes é razoavelmente grande. A gente não pode jurar que as datas que eles colocam lá, né, sejam as declaradas. Né? Ou seja, um telegrama supostamente passado em 17 de dezembro de 1903, né, é um telegrama. Né? Mas quais são as provas evidentes? A evidência é que em 1908, quando eles foram para a França, eles ainda estavam com catapulta. Né?
Talvez eles tivessem cristalizado uma solução e achando que só aquela solução fosse válida. Né? Ora bolas, em 1908 o Santos Dumont já tinha voado, o Farman, o Voisin, Blériot, todo mundo já tinha voado sem catapulta. Né? O fato talvez de eles terem ido para a Europa é que, como eles não tiveram sucesso econômico nos Estados Unidos, eles talvez estivessem fazendo uma aposta, vai que na Europa dá certo para a gente vender essa máquina. Né? E aí, aqui eles vieram a público. Né? Existe um documento, um livro que eu encontrei no Smithsonian, em Washington, de 1907, lá está registrado que naquele momento apenas Santos Dumont e eles tinham voado. Isso data de quando? 1906? 1907. 7. Então, esse livro reconhece, né, que apenas os dois tinham voado o avião. Né? O voar, depois que decolou, tudo bem. Né? Agora, quem usa catapulta hoje? Só avião de porta-aviões. E se coincidir esse evento que eu te falei, nem catapulta ele precisa. Entendi. O voo de Santos Dumont foi certificado, foi um voo público, com diversos testemunhas, homologado, e aconteceu realmente em 1906. A pergunta é, perante todos esses indícios quanto à veracidade do voo de 17 de dezembro de 1903 pelos irmãos Wright, o senhor acreditaria quem o primeiro voo histórico do mais pesado que o ar? Eu continuo batendo na tecla que o primeiro voo é o primeiro voo certificado. Então, não me consta que os irmãos Wright tenham feito voos certificados antes de 1906. Então, certificado no sentido, havia um prêmio, havia uma organização, haviam pessoas interessadas e conhecedoras da aeronáutica na época, vários tentando voar, né? E o primeiro que voou, que a comissão falou, é isso aí, prêmio Dodge, foi o Santos Dumont. Logo depois de Santos Dumont, um monte de franceses voaram. Porque as experiências eram públicas, o que uma solução que um adotava, o outro adotava também. Por exemplo, detalhe que eu vim a saber nos últimos anos aí. Quem tentou fazer réplica do motor do 14 bis aqui no Brasil, teve dificuldade de fazer voar a máquina inicialmente. Até que alguém observou um detalhe, que a hélice do Santos Dumont, ela não estava muito paralela ao chão, ela estava apontando para cima. Ou seja, ele tinha tanta potência de sobra para aquela máquina que ele se dava ao luxo de pegar parte da tração e colocar já para cima para dar uma força adicional de sustentação. E quem tentou reproduzir o avião e fez isso, aí funcionou bem. Entendi. Então, a próxima pergunta lógica, dado que o senhor considera o primeiro voo homologado, foi realmente o Santos Dumont, que considera como o primeiro voo da história do mais pesado que o ar. A grande pergunta é por que hoje no mundo, excetuando talvez a França e o Brasil, os irmãos Wright são os que são reconhecidos pelo primeiro voo? Marketing. Primeiro marketing. Eles têm um marketing imenso. Se você vai lá na Disneylândia, quem voou foram os irmãos Wright, então todas as criancinhas são educadas com os irmãos Wright na cabeça. Eles são mais poderosos, têm mais pessoas, mais dinheiro. Eu compro um monte de livros sobre isso. Tem muito mais livros sobre os irmãos Wright do que sobre o Santos Dumont. E a maioria daqueles que escrevem sobre o Santos Dumont escrevem assim, de uma forma mais leiga, menos técnica. Então, é marketing. Vou dizer, primeiro que vem a cabeça, naquela época, o que era realmente, efetivamente, voar? Se voar, né? Se
algumas condições. Por exemplo, o protótipo teria que decolar só por meios próprios ou poderia ser catapultado. Certo. Ou então se pode recorrer a outros métodos, que seriam catapulta, e outras... Se O voo assistido, por exemplo, Isso. ajudando a empurrar o avião. Ou isso, né? Ou então se o protótipo também tinha que ter condições de vento favorável ou teria que voar em uma forma genérica. Certo. Qual que seja o tempo, né? Como que funcionava isso, né? Então, como eu mostrei, existiam dois ambientes muito distintos de aviação no início do século XX. O da Europa e dos Estados Unidos, basicamente. Né? O da Inglaterra é muito próximo do ambiente americano e ainda com o agravante de terem poucas iniciativas de gente tentando realizar o primeiro voo. Nos Estados Unidos, as pessoas trabalhavam completamente de forma independente, que era o conceito da Revolução Inglesa, né, do empreendedorismo, né, da pessoa ganhar dinheiro, patente. Né. E na Europa, por causa da Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela colocou o homem no centro do universo. Né. Então o homem era uma coisa mais importante, as ideias eram uma coisa importante, isso veio do positivismo depois, que até influenciou muitos militares brasileiros, né, no final do século XIX, início do século XX. Então, na Europa, principalmente na França, as pessoas trabalhavam de forma unida, trocando informações, trocando ideias, trocando tudo que era possível. E aí, dentro desse espírito comunitário, como existiam muitas pessoas dizendo que teriam voado, ou como implementador, né, eles resolveram criar o Aeroclube da França. O Santos-Dumont foi um dos membros fundadores, né, e Lockheed foi o presidente do Aeroclube da França. Foi no final do século XIX. E o Clube da França então estabeleceu regras muito claras assim, no primeiro que voasse. Né? Tinha que voar 50 metros, uma altura de 3 a 4 metros do solo, durante um certo tempo. Né? E eles mediam as velocidades, mediam a altura que a pessoa voasse. Tinha alguma restrição do tipo, pode ser catapultado ou tem que decolar por meios próprios? Tinha que ser decolar por meios próprios. Não poderia ter algum auxílio externo? Não. Então o Aeroclube da França ele foi criado justamente para acabar com a discussão de alguém dizer que eu voei, o outro também garantia a mesma coisa. Então, desde o início praticamente do século XX, o Aeroclube da França estava presente em todas as tentativas que as pessoas queriam fazer para demonstrar que eram capazes de voar. Né? E dentro desse ambiente, muitos tentaram, falharam, voaram 20 metros, voaram 1 metro, voaram até 60 metros, mas só que é 1 metro do chão. Foi um romeno, depois teve um dinamarquês também, dando pulinhos. Então, quem satisfez pela primeira vez os critérios, com uma banca examinadora e tudo, foi o Santos Dumont. Então, nesse contexto era a nossa próxima pergunta, né, que dizia que na época, o voo logo depois do alegado voo dos irmãos Wright em 1904, a condição para um voo ser reconhecido e homologado é que deveria satisfazer algumas condições de altura em relação ao solo e distância percorrida, e que deveria ter um comitê presenciando esse fato. E o que não aconteceu no voo dos irmãos Wright. O senhor acha que isso se deve a alguma questão de eles querem proteger alguma patente ou porque realmente não conseguiam fazer o voo? Isso é uma questão muito difícil de responder, né? Isso aí, inclusive, assim, talvez eu não tenha nem elementos para responder isso. O fato é que os irmãos alegam que eles teriam voado em 1903 até 1907, quando eles se mudaram para a Europa. Tem fotos na biblioteca do Congresso americano, né, de supostos voos que eles teriam feito, nesse período, de 1903 a 1907. Né, e a gente tem que, então, acreditar neles. Né. Agora, uma foto, às vezes não prova, o planador pode voar. Né. O planador voa, pega uma boa corrente, catapultado, puxado para alguma coisa, um carro, por exemplo, né. Ele pode voar. Então, o que falta nos Estados Unidos é uma banca examinadora que garanta meios técnicos, né, a capacidade de voo dos irmãos Wright. Mas o fato é, quer dizer, que eles só conseguiram voar de forma
perante ao público, né, de forma convincente, em maio de 1908. Ou seja, 2 anos após o voo dos irmãos Santos Dumont, desculpe, na Europa. Que foi nos Estados Unidos, eles levaram o passageiro, né, o Charles Fournas, acho que o mecânico. Foi a primeira vez que eles fizeram um voo de forma convincente. E nesse ano já teriam um voo de 1 quilômetro aquele francês, o Farman, né? Então já fez um voo de 1 quilômetro em janeiro desse ano. Mas o senhor disse que em 1907 eles foram para a Europa. O voo efetivo aconteceu só em 1908. Só em 1908. O senhor Nos acha... Estados Unidos, e só conseguiram voar na Europa em agosto de 1908. O senhor acha que esse fato do voo efetivo ter acontecido depois da visita à Europa tem alguma coisa a ver, talvez, no intercâmbio de tecnologia? Ah, sim, certamente eles aproveitaram lá a tecnologia, né, europeia, porque não era só a tecnologia do Santos Dumont, né, que estava disponível, era a tecnologia do Farman, que tinha feito o voo de 1 quilômetro, os voazãs também vinham desenvolvendo planadores, depois aviões, né. Nesse ano, 1908, o próprio Farman depois bateu outros recordes de distância na Europa. Então, certamente eles aproveitaram sim a tecnologia europeia para aperfeiçoar o avião deles. Não tem dúvida quanto a isso. Então o senhor acha que isso pode ser levado também como um novo indício de que o avião efetivamente não voava anteriormente? Ou... Olha, os indícios indicam que existe uma coisa estranha nessa história, né? Eles alegam que estavam preocupados em registrar as patentes dos voos após nessas 3, nessas 4, e pararam de fazer demonstrações em voo para cuidar da parte burocrática e tentar vender o projeto deles, o avião deles, às Forças Armadas Americanas. Então eles explicam a ausência de voos por essas razões, né? Mas o fato é que não há nada que comprove, fora essas fotos, né, que dão realmente indícios fortes que se possa meter um voado, de que eles teriam conseguido. Mas de qualquer forma, a gente tem que ver o impacto na sociedade, né, que o Santos Dumont causou com o voo nessas 6. Porque o Santos Dumont ele ficou conhecido no mundo inteiro. Isso, o fato do voo, logo os colegas deles, o Farman, o Voisin, fizeram voos cada vez melhores. E então ele estimulou a aviação na Europa e no mundo muito mais do que os irmãos Wright, e fazia as coisas em segredo. Então o impacto na sociedade que o Santos Dumont teve certamente foi muito maior que os irmãos Wright. Mas o senhor, assim, uma opinião própria, não falamos cientificamente, o senhor acredita o primeiro voo ao Santos Dumont ou aos irmãos Wright? Olha, também dizem que os vikings descobriram o Brasil, né? Muito antes dos portugueses, que até os espanhóis teriam estado no Brasil antes dos portugueses, né? Mas o fato é que quem documentou tudo, quem cuidou de tudo, né, da presença aqui no país, foram os portugueses, né? Eu acredito que os irmãos Wright não tinham o avião deles pronto. Era um avião com a margem estática negativa, né, difícil de pilotar, dependia de vezes instável, contrárias, portanto, né? tinha que ser catapultado. Não sempre, porque na Europa, em 1908, eles bateram um recorde de velocidade e altitude decolando catapultado. E aí o comitê, na época, europeu, não reconheceu o recorde. E então eles fizeram o mesmo voo depois, sem catapulta, e bateram assim. Mas assim, em 1913 o 1908. voo era com trilhos, né? O trilho não foi um voo catapultado em 1913, ele foi guiado por trilho, mas não foi catapultado. Catapultado foram depois, a catapulta veio depois. Então, o senhor acha que o voo Santos Dumont devia ser considerado o primeiro voo da história? Mas eles tinham um voo de 40 km, tinham um vento de 40 km por hora nesse voo de 1913. Está no telegrama que um dos irmãos lá passou para um parente, um conhecido, não sei. Eles tinham um vento de 40 km por hora, que é um vento muito substancial. O planador pode voar, se você estiver com uma colina, né, você detém de asa delta lá que pula no Rio de Janeiro, né, com vento lá naquele prédio do Pepino, voou. Né. Agora um voo documentado, com um comitê criado especialmente para cuidar, né, para registrar o primeiro voo, isso pode acontecer na Europa. Né. E é inegável também a contribuição da Europa, europeia, em aerodinâmica, né, com o C. George Cayley, com
com os motores que vieram, né, e depois equipar os aviões, e uma série de tecnologias dos dirigíveis que já estavam bem estabelecidas na Europa, navegação aérea, né? O próprio Santos Dumont usou um dirigível para fazer ensaios de voo no 14 bis, ele é conhecido como o pai do ensaio em voo por isso, né? Então, assim, eu acredito que os irmãos Wright não tinham um avião desse pronto. Se voavam era uma coisa assim acidental. Eles têm o seu valor porque eles também eram pesquisadores, né? Tinham turno de vento, né? Eles pesquisavam direitinho lá. Tinham ideias de estabilidade e controle, embora o avião deles fosse totalmente instável. Não é que você não consiga voar com um avião estável, mas você tem que ficar corrigindo o tempo todo, né? Senão ele cai. Né? Então eu acredito que os irmãos Wright não tinham a máquina deles pronta. Não, tudo bem. Então, aí a próxima pergunta lógica é por que apesar de todas essas evidências do primeiro voo alegado dos irmãos Wright em 1903 não ter sido documentado, eles tiveram a tentativa de fazer um voo público para o exército americano, que deu problema no motor, eles não puderam decolar. E o primeiro voo efetivo ter feito só depois da viagem deles à Europa, a grande pergunta é por que hoje a maioria do mundo, excetuando talvez Brasil e França, reconhece os irmãos Wright como os pioneiros, que fizeram o primeiro voo. O poder mediático, né, dos Estados Unidos, o poder econômico americano, o fato de nós brasileiros não temos atuado muito na divulgação, né, do Santos Dumont, publicações em livros, filmes, museus, né. Agora, mais recentemente, eu vejo muita iniciativa positiva. Várias entidades no Brasil, né, estão valorizando o Santos Dumont. Né. As universidades, né, o professor Catalano de São Carlos tem publicado artigos acerca, né, dos aviões, tem feito ensaios em turno de vento, o próprio Calaça, um empresário, se não me engano, de Goiás, que construiu uma réplica bem sucedida do 14 bis, né, e voou no centenário do voo de Santos Dumont em 2006, na Planalto dos Ministérios, fez um voo de 400 metros ou mais com 14 bis. Réplica fiel, né, do 14 bis. Então agora realmente a gente tem uma conscientização maior. O Brasil está crescendo em influência no mundo, os brasileiros estão tomando mais consciência da cultura, né, brasileira. Né? Então a gente tem a culpa, né, de ter divulgado pouco o Santos Dumont e também pelo poder americano, aí, que hoje domina o mundo. Né? O inglês domina o mundo. A gente aqui no Brasil mesmo é muito aculturado, né, em termos dos Estados Unidos. Né? Nosso cinema é Cinemark, nossos carros são GM, Ford, agora são os coreanos. Né? E a gente usa muito, né, quer dizer, a cultura americana, vibramos pelo Oscar, acompanhamos a premiação do Oscar, em vez de acompanhar lá o prêmio do cinema nacional que é feito, né, no Rio Grande do Sul, atualmente. Então a gente mesmo está muito voltado, o mundo todo está muito voltado para os Estados Unidos. Né? Então eu acredito mais a isso, falta de pesquisa nossa também, né, no assunto. Tudo bem, então na opinião do senhor, de uma forma geral, você acha que o primeiro voo deve ser acreditado sim a Santos Dumont? Olha, eu não posso afirmar categoricamente. Não, na sua opinião. Não dá para afirmar, realmente não dá, porque os anões podem ter feito um voo. Não sei, tiveram a sorte, uma combinação de vento. O motor deles era muito fraquinho, né, de 12 HPs, movendo 2 hélices, tinha muita perda, né, de potência nas engrenagens. Os americanos tentaram fazer réplicas do avião deles, nunca conseguiram. Não conseguiram. Não dá para afirmar. Alguns americanos que tentaram fazer as réplicas, eles mesmo falaram que o avião dos Wright não voava, não era incapaz de voar. Realmente a gente teria que construir uma réplica. E o 14 bis voou, né? Isso é indiscutível. A capacidade de Santos Dumont, né, de integração de sistemas, né? E depois ele fez um avião incrível, que é o Demoiselle. A influência do Santos Dumont na aviação é muito maior que os irmãos Wright, na minha opinião. Mas eu não tenho condições de afirmar quem fez o primeiro voo. Eu acreditaria o Santos Dumont, pelo que eu tenho de conhecimento hoje. Né? Eu acreditaria o Santos Dumont. Se fosse para fazer um julgamento, formasse uma comissão de notáveis ou de gente do assunto, eu daria meu voto para o Santos Dumont.
Com essas informações, esperamos propiciar mais argumentos e fomentar a discussão da autoria do primeiro voo. Esperamos divulgar o feito de Santos Dumont e propiciar uma divulgação de sua contribuição para o desenvolvimento da aeronáutica.